Whoosh! O astrônomo britânico Richard Carrington estava observando a superfície do Sol com seu telescópio quando, de repente, percebeu algo estranho. Havia duas manchas de luz muito brilhantes e brancas. O ano é 1859. As pessoas estão dando tudo de si em suas plantações, colhendo os frutos de seu trabalho. A vida é diferente, mais natureza, menos tecnologia. A ciência está se desenvolvendo, nenhuma lâmpada foi inventada ainda. No entanto, ela será inventada dentro de 20 anos. Naquela época, o astrônomo não sabia que estava olhando para o que mais tarde seria chamado de Evento de Carrington, a maior tempestade solar já registrada. Na verdade, essa foi a primeira erupção solar que vimos e relatamos. E tinha tanta coisa acontecendo. As auroras, as luzes do sul e do norte estavam simplesmente incríveis. Elas foram mais intensas naquele ano do que nos últimos 160 anos. Elas aparecem principalmente perto dos polos da Terra, mas naquela época você podia ver essas luzes perfeitamente iluminadas no céu perto do Equador e dos polos. Elas se espalhavam em todos os lugares, da Austrália ao Canadá. Se você visitasse os trópicos, como Panamá, Jamaica ou Cuba, também poderia ver as auroras. Era espetacular. Ondas luminosas rolavam até o zênite e algumas eram grandes o suficiente para projetar uma sombra no chão. E os displays coloridos eram realmente brilhantes. Se você estivesse no Missouri naquela época, normalmente poderia ler um livro sob a luz atmosférica, mesmo depois da meia-noite. A luz era tão forte que os garimpeiros que estavam nas montanhas rochosas simplesmente acordaram, prepararam seus ovos com bacon e fizeram café sem questionar. Eles pensaram que o sol havia nascido em uma manhã nublada, embora fosse 1 da manhã no horário local. Mas essa explosão solar extremamente forte resultou em interrupções elétricas de Boston a Paris. E as linhas telegráficas? Havia tanta eletricidade no ar que as máquinas de telégrafo podiam enviar mensagens de Pittsburgh a Nova York sem baterias. Em Paris, saíram até faíscas de máquinas de telégrafo. Agora, aumentam os temores de que haja outra forte tempestade solar chegando em 2025. Ela pode causar grandes cortes de energia e apagões, bem como cortar o acesso à internet em comunidades inteiras, talvez até por meses ou anos. Hoje, dependemos muito mais da eletricidade do que antigamente. Não apenas quando se trata de aparelhos em nossas casas, mas em hospitais e outros locais onde a tecnologia é simplesmente necessária. A eletricidade é essencial até para os alimentos, pois precisamos de eletricidade para armazená-los. Precisamos dela para nossas coisas cotidianas, como trabalho e comunicação. Outra tempestade solar tão forte quanto o evento Carrington pode causar trilhões de dólares em danos aqui na Terra. Isso cortaria a energia de até 40 milhões de pessoas, só nos Estados Unidos, por alguns anos. Afinal, o que são explosões solares? São os maiores eventos explosivos que acontecem no nosso sistema solar. Então, a energia magnética forma o Sol. BAM! Quando há uma explosão intensa dessa energia magnética, acontece a explosão solar. Isso lança ondas inteiras de energia que se movem e viajam para fora. Claro, é algo que afeta outros corpos no nosso sistema solar, incluindo a Terra. Quando essas ondas eletromagnéticas interagem com o campo magnético do nosso planeta natal, algumas coisas acontecem. Primeiro, as correntes elétricas fluem na camada superior da nossa atmosfera. Elas aquecem o ar. É como se a Terra tivesse seu próprio cobertor térmico. Esse é o palco onde você pode ver auroras deslumbrantes sobre as regiões polares. Mas também é quando os sinais de GPS e rádio são interrompidos. À medida que nossa atmosfera esquenta, ela incha como um marshmallow. Isso dá mais resistência aos satélites em órbita baixa e significa que, à medida que a atmosfera se expande, ela empurra os satélites de volta para a superfície do nosso planeta. Ela também derruba pequenos pedaços de lixo espacial fora de seu curso. À medida que fortes correntes elétricas fluem pela atmosfera superior da Terra, elas também afetam fortes correntes que fluem pela crosta do nosso planeta. Isso pode atrapalhar os condutores elétricos que ficam no topo da crosta, como redes elétricas. Elas formam a rede que transporta a eletricidade das estações geradoras para edifícios e residências, e isso resulta em quedas de energia em certas áreas, o que pode ser difícil de consertar. Por exemplo, isso aconteceu em Quebec em março de 1989. Houve uma forte explosão solar. Pouco depois,
outra explosão enviou 1 bilhão de toneladas de gás diretamente para o nosso planeta. As pessoas lá experimentaram um blackout de 12 horas. Apenas alguns meses depois, em agosto, houve outra explosão solar em direção ao nosso planeta. Ela foi ainda maior que a ocorrida em março e causou danos a microchips em todo o mundo, deixando Quebec na escuridão mais uma vez. As explosões podem ser mais perigosas para a tecnologia que temos do que para nós mesmos. No inverno de 2022, uma tempestade solar tirou de órbita uma frota de mais de 40 mini-satélites Starlink. As tempestades solares geralmente acontecem ao mesmo tempo que o Sol libera grandes bolhas de material solar, que conhecemos como EMCs, ou ejeções de massa coronal. Essas bolhas podem ter bilhões de toneladas de plasma, que podem se mover a milhões de quilômetros por hora. Dessa forma, as tempestades solares disparam radiação, enquanto as EMCs são erupções de plasma. EMCs e explosões solares descarregam partículas de radiação. Ao atingirem a parte superior da atmosfera da Terra, elas formam ondas de rádio. Nós as chamamos de tempestades geomagnéticas. Elas formam novas correntes e adicionam energia nas redes elétricas, que geralmente são passivas. Dessa forma, ameaçam sobrecarregá-las. Pegue a eletricidade que sai da sua tomada como exemplo. Ela muda para mais e para menos em cerca de 50 Hz, dependendo do país em que você mora. As ondas de rádio geralmente transmitem cerca de 85 a 105 milhões de Hz. Os raios gama e os raios X têm frequências de até 50 quintilhões de Hz. A radiação solar é a mesma que seu telefone usa para energia, apenas alguns bilhões de vezes mais forte e meio fora de controle. Os pesquisadores acreditam que uma forte tempestade solar pode nos atingir em 2025. Essas tempestades atingem seu pico a cada 11 anos. Isso, aliás, pode se tornar bastante violento. Nós geralmente temos sorte, pois elas nos ignoram. Mas não podemos esperar que nossa sorte dure para sempre. Agora, temos cerca de 2 a 3% de chance de um evento no nível de Carrington acontecer nesta década. A rede elétrica em curto não seria apenas uma perda única. Levaríamos até 10 anos para nos recuperar de algo assim. E a humanidade pode sofrer um retrocesso de quase 20 anos se isso acontecer. Todas essas partículas explodindo descontroladamente podem causar danos aos nossos satélites. Poderíamos perder as comunicações dessa forma, sem TV, internet ou GPS. Estaríamos lidando com uma radiação muito forte. Existe a possibilidade de as pessoas enfrentarem alguns problemas de longo prazo por causa disso. O que essa quantidade de radiação solar poderia fazer para o nosso DNA, principalmente aqueles que não estão protegidos pelo campo magnético do nosso planeta, como os astronautas? A humanidade pode tentar proteger a internet contra a próxima enorme tempestade solar. A primeira coisa que podemos fazer é proteger as redes elétricas, os cabos submarinos e os satélites contra a sobrecarga. E podemos procurar métodos para prever tais tempestades em longo prazo. É algo difícil, porque essas tempestades acontecem há milhões de anos e conseguimos registrá-las há menos de um século. Além disso, a tecnologia afetada por essas tempestades tem apenas 2 décadas. No momento, podemos observar a atividade das manchas solares, que são manchas pretas na superfície solar, que nos indicam que é a área com alta atividade de plasma. Verificando-as, podemos prever tempestades solares até 2 dias antes de atingirem nosso planeta, mas não podemos rastreá-las da mesma forma que seguimos os furacões. Esperançosamente, estaremos mais preparados em 2025 para evitar um futuro sem internet. Mas seria legal dar uma pausa das redes sociais, você não acha?